A nova imagem surpreendente mostra 300 mil dólares americanos Bentley voando pelo ar antes de explodir no ponto de verificação das quedas do Niágara. Mario Balotelli escapa ileso, após grande acidente em seu Audi Q8 de 100 mil libras em Brescia, como a ex-estrela de Man City recusa o bafômetro. Stanley Caneca sobrevive a um carro, então Stanley substitui a caneca e o carro. O rei Charles planeja a festa de 80 anos da rainha Camila em 2027 com um Serviço Nacional de Ação de Graças. Na Alemanha, um altar pode precisar ser renomeado após o sexo na igreja. Ozzy Osbourne, 74 anos, diz que deveria ter morrido antes de um monte de seus amigos roqueiros após sua batalha contra o alcoolismo e o vício em drogas. Madonna zomba da diversão no Papa, enquanto ela veste o controverso capuz com o líder católico, enquanto estava em turnê em Milão. Natalie Portman fala sobre seu papel de Sonho Maio de Dezembro e alertando os atores de crianças sobre o trabalho em Hollywood, diz: "Foi sorte que eu não fui prejudicado. Jason Statham não foi picado uma vez, enquanto fazia o apicultor." Courtney Kardashian admite: "Sua família normaliza o mau comportamento dos homens." O Napoleão de Ridley Scott conquista a bilheteria francesa, apesar das críticas vitriólicas. Os jogadores de jogo de Lula, o desafio ameaçam processar a Netflix por reivindicações de hipotermia e danos nervos. O oráculo revela: a indústria aérea russa à beira do colapso. A Rússia poderia reconstruir suas forças armadas em 5 a 7 anos, diz o presidente tcheco. No Canadá, até 900 trabalhadores estrangeiros chegando a Windsor, para ajudar a construir a fábrica de bateria IEV, diz o Nestestar em meio à reação. Na França, para o seguro-de-desemprego, o tesoureiro Bruno Le Maire quer reduzir a duração da compensação, para pessoas desempregadas. O Canadá traz 3,6 bilhões de dólares americanos, o RIA-PRBUY, até que os drones possam trabalhar no Ártico. Indústrias aeroespaciais de Israel para fornecer drones kamikaze a 2 países desconhecidos. O Shelf-Folly de Eddie Murphy está de volta ao estúdio em Beverly Hills COP4. Influenciadores estrangeiros amigáveis ganham seguidores em crescimento, na China. O esquema de identificação digital suíça pode começar em 2026. Cavalcada enorme de motoristas fica presa no deserto de Nevada, depois de seguir o atalho do Google Maps, para evitar a tempestade de poeira interestadual. O lançamento do vídeo do presidente do Congresso dos Estados Unidos da América, em 6 de janeiro, alimenta as teorias da conspiração da direita, como recém-lançado em 6 de janeiro, não mostra um agente federal disfarçado exibindo o seu crachá. O artista de grafite eleito lançado em Avignon após a prisão, para um mural, representando o presidente francês Macron como fantoche de Atali. O presidente do Egito, Sisi, diz que a deportação de palestinos é uma linha vermelha não negociável para o Egito. O primeiro-ministro espanhol Sánchez diz a Netanyahu em Israel: "O número de palestinos mortos é insuportável." O Mercy, hospital indonésio em Gaza, se torna sede israelense. No Canadá, Ottawa proíbe macacos e elefantes em cativeiro. O Brasil poderia atingir o baixo desmatamento histórico em 1 a 2 anos, diz oficial. O Tribunal da Coreia do Sul derruba a imunidade do Japão, do Transgender Comfort. A Índia expressou surpresa e preocupação sobre o enredo para assassinar um separatista Sikh, diz a Casa Branca. O Afeganistão anuncia o fechamento permanente da embaixada em Delhi, cita desafios persistentes do governo indiano. O governo da Estónia está pronto para fechar a fronteira com a Rússia. Na França, pelo aumento dos preços, 20% da inflação vem de margens industriais, denuncia Michel-Edouard Leclerc. Taxas de juros canadenses 2 pontos mais altos devido aos gastos com Gov, diz Scotiabank. Quase 1 em cada 2 funcionários franceses dizem que estão em sofrimento psicológico. Turquia Central Bank quixa a taxa dobra a previsão para 40%. Os bancos portugueses são quase 2 vezes mais lucrativos que os europeus. Os bancos argentinos fogem para notas de um dia,
em meio à transição do governo. Alegadamente, o reino do Butão está minerando silenciosamente Bitcoin há anos, e o Butão construiu uma mina de Bitcoin no local de sua falha na cidade da educação. O famoso apresentador de finanças da CNBC, Jim Cramer, recomenda investir em Bitcoin em meio a sinais de mercado misto. Jim Cramer admite que estava errado sobre criptografia, diz eu era prematura. Sem acesso à criptografia, o fundador do FTX desonrado Sam Bankman-Fried agora está negociando peixes para pagar pelos serviços na prisão. Justin Sun poderia ser o próximo Sam Bankman-Fried, afirma o analista. Singapura impõe regulamentos rigorosos para anular a especulação de criptografia de varejo. Hamilton nega a alegação de ordenar, ele se aproximou de Red Bull. Os comentários economistas, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, apreendeu e politizou o cricket indiano. A Pfizer está processando o Polónia por vacinas. Na Índia, o coração de 2 anos de paciente morto no cérebro, de Delhi viaja 2.000 km para salvar uma vida, em Chennai. A AstraZeneca rejeita afirma que sua vacina Covid estava com defeito. A Jabmaker argumenta que as acusações estão confusas e erradas na lei. Chan Didi acusado de agressão sexual de 1991 a estudantes universitários, em novos processos. Placa de liberdade condicional definida para se reunir e considerar a liberação antecipada de Oscar Pistorius. Os promotores espanhóis buscam 9 anos de prisão para o jogador de futebol Dani Alves, em julgamento de agressão sexual. Manifestantes pró-palestinos, interrompe o desfile do Dia de Ação de Graças de Massi. Harvard Journal acusado de censurar o artigo alegando genocídio em Gaza. No Reino Unido, os cânticos de Jihad podem ser processados como terrorismo encorajador. Os republicanos da Câmara do Congresso dos Estados Unidos da América emitem uma intimação ao promotor federal, no caso de Hunter Biden. A vitória do título Miss Universo da Nicarágua expõe uma profunda divisão política no país da América Central. O secretário do Interior do Reino Unido, James Clearly, admite, chamando a palavra de deputada trabalhista incomparável. O deputado Yastactan rejeita a alegação de inteligentemente que o insulto se referiu a ele, não à sua cidade. O presidente da Câmara, Mike Johnson, comparou o aborto ao Holocausto americano. Na Argentina, o possível ministro das Relações Exteriores de Milei, defende a legalização do mercado de órgãos. Ghislaine Maxwell enfrenta novos processos enquanto está atrás das grades. O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, acusado de agressão sexual em 1993. Cuba Gooding Jr. enfrenta 2 processos de agressão sexual antes que a lei de sobreviventes de adultos expire. O fundador da DuckDuckGo diz que as parcerias de telefone e fabricação do Google frustram a concorrência. A desinformação é a parte integrante do modelo de negócios da mídia social, mostra uma nova pesquisa. As autoridades federais intimam o Ticketmaster sobre preços flagrantes dos concertos, depois de legisladores com paredes de pedra. A poluição do ar de plantas disparadas por carvão é muito mais mortal do que se pensa originalmente, o estudo encontra. Comer apenas um saco de batatas fritas todos os dias pode aumentar o risco de cancerações de garganta e boca de 25%, o estudo sugere. Uso de cogumelos psicodélicos ligado à menor angústia psicológica naqueles com experiências adversas na infância, distúrbios musculoesqueléticos para dobrar, superando 1 bilhão até 2050. Mortes de overdose em grávida, as mulheres pós-parto triplicaram em tantos anos, relata a NIH dos Estados Unidos da América. Os cérebros dos bebês estão preparados para sua língua nativa, antes do nascimento. Staphylococcus aureus aciona a coceira e os danos na pele induzidos por arranhões. Junci publica resultados positivos de fase I para Covid-19 pílula VV116. A Epic Games culpa a Sony, por não deixá-lo transmitir a economia para os clientes. Os jogos do Embracer diz que o custo humano de reestruturação é significativo, mas necessário. Nvidia processou após o erro de chamada de vídeo, mostrou dados roubados.
milhares de roteadores e câmaras vulneráveis a novos ataques de 0 dias, por botnet hostil. A regulamentação ponderada da Índia para domar deepfakes, ai dano do usuário, reivindica o governo. A crise imobiliária da China ajudou a conquistar um buraco de 37 bilhões de dólares americanos, no balanço patrimonial de um dos maiores bancos de sombra do país. No Canadá, os municípios dizem que 600 bilhões de dólares americanos em infraestrutura necessários para construir 5,8 milhões de casas. 2023 Audit Terrorster marca a edição final do modelo icônico. Próxima geração Hyundai Elantra N poderia obter um motor turbo de 2,5 e maior. Na Austrália, os membros da banda de massacre de Brian Jonestown brigam no palco, durante o show de Melbourne. O rapper Ninus, 33, é acusado de posse de cannabis, depois de ser preso no aeroporto de Heathrow. Os leopardos nublados enfrentam um declínio alarmante em meio à crise genética, alerta o estudo. Os cientistas capturam as primeiras fotos de ratos gigantes de rachaduras de coco. Naufrágios são um santuário para peixes que escapam a arrastões. Proibir jatos particulares para lidar com a crise climática, diz Thames Piketty. Investigação mostra empresas sombrias vinculadas à gigante do óleo de palma da Indonésia, os primeiros recursos. A migração líquida para o Reino Unido atingiu o recorde de 745 mil em 2022, mostram números revisados. No Reino Unido, a especulação eleitoral do Snap, como o Tesouro considera o orçamento precoce. A população da Inglaterra e do país de Gales cresce a uma taxa mais rápida, desde 1962. O novo foguete Ariane 6 da Europa passa o ensaio de lançamento, diz GSA, como o novo foguete Ariane 6 da Europa, ACES crucial 7 minutos queimava motor. Misterioso cósmico observado em Utah veio além da nossa galáxia, dizem os cientistas, e a Terra recebeu uma mensagem enviada de um laser Deep Space, levou apenas 50 segundos para viajar 10 milhões. A Rússia se oferece para ajudar a Indonésia a construir usinas nucleares. Enviado chinês pede zona livre de armas nucleares, no Oriente Médio. NY, Timis comenta como AI pertence aos capitalistas agora. OpenAI e Microsoft chegaram ao processo de direitos autorais, de autores não ficção. Baidu chega à lista de inovadores da Fortune 50 e os escritórios da OpenAI receberam milhares de clipes de papel em uma brincadeira elaborada para alertar sobre um apocalipse de IA. Empresas, grupos de tecnologia alertam a UE contra os modelos de fundação de AI regulamentados demais. Pagani, fabricante de hipercarros, diz que a China tem lições para a Europa nos vs. Huawei e Xiaomi estão abrindo caminho para um Apple EV. Relatórios do Washington Post, a China é dona da cadeia de suprimentos de EV, agora ele quer vender um carro para você. A cevada australiana faz um grande retorno na China, após o término das tarifas. O primeiro quântico suspende a produção de cobre no Panamá, em meio ao bloqueio. Os consumidores do Reino Unido estão mais dispostos a comprar itens de ingressos grandes, diz a GfK, retipadores gregos saem. O primeiro CEO da NBA África desce, em meio a outras partidas principais. O militar francês planeja 15 mil soldados para a segurança das Olimpíadas de Paris. Javier Milei confirmou Patricia Bullrich como sem ministro da Segurança. A aliança de oposição de Taiwan entra em colapso, Terry Gou sai da raça. Governo direito do centro da Nova Zelândia, forma com 3 partes. TV estatal russa, a vitória das eleições da extrema-direita holandesa. Os protestos violentos de Dublin atribuídos à ideologia da extrema-direita, depois de 5 feridos em ataques de faca. Na Irlanda, Dublin, a noite dos tumultos sai da cidade com trilha de destruição, depois que mulher e crianças se machucaram em ataques de faca. A invasão da polícia alemã suspeitava de propriedades do Hamas e Samidum, também a polícia alemã alvo de extrema-direita Reichsburger em ataques. A China disse à WHO isso, os germes conhecidos estão causando pneumonia para crianças.
Próximo governo de Nova Zelândia para descartar a lei, reduzindo as vendas de tabaco,